Amados irmãos, boa noite, a paz de Jesus, o amor de Maria, a força do Espírito Santo esteja com todos nós. Hoje, dia de São João Maria Vianney, o padroeiro do sacerdote. Hoje eu quero falar para vocês sobre o celibato. Por que é que os padres não casam? Por que é que os padres são celibatários? Vamos descobrir junto. Compartilhe com seus amigos esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal André Martelo do Terege, para que você possa receber as outras gravações, outros vídeos que eu vou fazer sobre apologética, explicando as dúvidas que muitas pessoas têm, tanto nossos irmãos católicos como nossos irmãos protestantes. E no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1595, diz assim: Os presbíteros estão unidos aos bispos na dignidade sacerdotal e ao mesmo tempo depende deles no exercício de suas funções pastorais. São chamados a ser atentos cooperadores dos bispos. Forma em torno de seu bispo o presbítero com que ele é responsável pela igreja particular, recebe do bispo o encargo de uma comunidade paroquial ou de uma função eclesial determinada. Então essa é a função do presbítero, do padre dentro da igreja. E vamos mais aqui adiante. No parágrafo 16, 18 e 16, 19. Há eunucos que nasceram assim do ventre materno, e há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino do céu. Quem tiver capacidade para compreender, compreenda o que Jesus está explicando aqui para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Que há eunucos que já nasceram com deficiência desde o ventre materno, que não iria viver uma vida ativa sexual, que ele seria celibatário desde o ventre da mãe, que já nasceram com essa deficiência. Há eunuco que era feito pela mão dos homens. Os eunucos tinham o trabalho de servir a rainha, as princesas. Então era castro, eles o rei, para que não tivesse relação com a rainha nem com a princesa. Então ele vivia ali no palácio, mas era castro. E há eunuco que se faz eunuco por causa do reino de Deus. Então os sacerdotes, os padres, os presbíteros, se faz eunuco por causa do reino de Deus. E são chamados a viver a castidade. E no parágrafo 16 e 19 diz assim: a virgindade pelo reino dos céus é um desdobramento da graça batismal, um poderoso sinal da preeminência do vínculo com Cristo e da ardente expectativa de seu regresso. Um sinal que também lembra o que o matrimônio é uma realidade da figura do mundo que passa. Então, os presbíteros, os padres, vivem a virgindade e a sua castidade para o reino de Deus, a esposa do sacerdote e a igreja. Por que é que os padres não casam? Esta é a pergunta que muitos fazem, né? Tanto irmão católico como irmão protestante me faz essa pergunta com frequência e muitos não entendem. Vamos ver aqui no parágrafo 1599. Na Igreja Latina, o sacramento da ordem para o presbiterado normalmente é conferido apenas ao candidato que estão prontos para abraçar livremente o celibato e manifestar publicamente sua vontade de guardar por amor do reino de Deus no serviço aos homens. Veja, a missão do celibatário. Por que os padres são celibatários? Imagine muitos missionários que vieram da Europa aqui para o Brasil, da Itália, da França,
como Frei Damião Cuida em Itália, para pregar no Nordeste brasileiro, e aqui no Brasil morreu e nunca mais voltou. Imagina se esse padre tivesse mulher e filhos, com quem teria que se preocupar. Veja a sabedoria da igreja, né? Em escolher o celibato para os padres. Um padre hoje que, se fosse casado, toma conta de uma paróquia com expansão grande, ele tem que celebrar, tem que batizar, tem que atender confissão, tem que ser diretor espiritual, tem que cuidar de financeiro. E esse padre, como era que ele ia ter tempo para cuidar da sua esposa, da sua mulher? Por que os padres são celibatários? A igreja sempre se preocupou com isso. E eu vou aqui explicar para vocês. O que a igreja nos ensina. No parágrafo 23:49, existem 3 formas da virtude da castidade. A primeira dos esposos, a segunda da viuvez e a terceira da virgindade. Nós não louvamos uma delas. Nós não louvamos uma delas, excluindo a outra. Nisso a disciplina da igreja é rica. Todos são chamados a viver a castidade. Tanto os padres, os celibatários, religiosos e religiosas, como os jovens, como também os casados, viver a castidade dentro do seu matrimônio. E vou explicar mais com clareza aqui. Porque o decreto de hoje, de alguém não acreditar no celibato, os profetas, todos eram celibatários. Os sacerdotes eram casados, como Arão foi o primeiro sacerdote terreno. Mas os profetas, todos eram celibatários. Samuel, Natã, Jeremias, Isaías, João Batista, Paulo, Jesus Cristo era celibatário. Agora, no ano 1500, o que aconteceu? Porque os celibatos dos padres. Diz assim: Lutero acabou com o celibato do clero e ele mesmo se casou. No entanto, a igreja, 500 anos depois de Lutero, ainda mantém, porque Cristo foi celibatário, embora não seja dogma da fé, é no entanto a marca do sacerdote de Cristo, que como ele entrega-se de corpo e alma ao serviço do reino de Deus. Por isso não se casa e não constitui família. O celibato sacerdotal tem sua raiz em 1 Coríntios 7, 32 e 34. O texto em que São Paulo afirma ser a vida celibatária, no estado em que mais facilmente se pode servir ao Senhor, sem divisões e sem solicitudes perpétuas. Sem solicitude perpétua. Em 1 Coríntios, em 1 Timóteo 1, 3 e 2, os apóstolos recomendam que o ministro de Deus seja marido de uma só esposa. São Paulo deseja assim inculcar no século I da nossa era, quando as comunidades cristãs estavam de muitos casados e adultos recém-convertidos, que não escolhesse para o ministério alguns homens casados em segunda núpcia. Esta, com efeito, era geralmente desaconselhada pela igreja antiga, porque aparece uma expressão de incontinência. Já nos primeiros séculos da igreja havia muitos celibatários, especialmente os monges do deserto, anacoretas, eremitas. No Ocidente, a primeira legislação restritiva ao casamento de clérigo se deve ao Concílio de Elvira, na Espanha, por volta do ano 300. Esta
Esta proibia aos bispos, sacerdotes e diáconos o uso do matrimônio e o desejo de ter prole. Está no cano 33. E essa determinação que era regional em menos de um século, estava em vigor às vezes sob a forma de conselho apenas em todo o Ocidente. Então, para bem lembrar aqui, para tirar as dúvidas, que no início da igreja, muitos padres eram casados, os bispos eram casados, o papa era casado, tá? Não há problema nenhum em ser casado, porque o celibato não é um dogma de fé, é uma questão pastoral. Se o papa quiser, a partir de hoje, afirmar que todos os padres e bispos podem casar, eles podem casar normalmente, não há problema nenhum. Por que a igreja criou o celibato? Para que os padres e bispos se dediquem totalmente ao reino de Deus, como falou Jesus, como falou São Paulo. Por isso que é a questão do celibato. Então, no ano 300 em Elvira, na Espanha, muitos padres já não casavam, nem bispo. Aqueles monges que viviam no deserto era celibatário. E a igreja viu uma grande riqueza em os padres celibatários. Então, do ano 300 até o ano 1000, muitos padres eram celibatários e muitos eram casados. E a igreja sempre observando com clareza, com amor, esse tema. A fórmula definitiva, tal disciplina foi promulgada pelo Concílio Ecumênico do Latrão I em 1123. A todos os clérigos, a partir do subdiaconato, foi prescrito o celibato. Em consequência, o matrimônio contraído por alguns eclesiásticos depois dessa respectiva ordenação era mantido como inválido. O Concílio de Trento, em 1545, e terminou em 1563, reafirmou tal determinação. Então, até o ano 1123, os que casou estava casado. O que depois recebeu o sacramento da ordem e se casou era mantido como inválido. Esse sacramento da ordem não valia mais. E no Concílio de Trento reafirmou novamente o celibato para os padres e bispos, apenas que no Ocidente, na Igreja Ocidental, que celebra o rito latino-americano. No Oriente, em muitas igrejas que tem o vínculo com a Igreja Católica, que são católicas também, de rito ortodoxo, muitos padres são casados. Mas aqui no Ocidente não, o celibato foi para o Ocidente, para os nossos padres. Então, por que os padres não casam? Porque são celibatários. Viva a sua castidade para o reino de Deus. E a finalidade do sexo tem duas finalidades do sacramento do matrimônio. Para o sexo é unidade e procriação. O sexo não é tudo na vida do homem, nem da mulher. Por isso que a igreja escolheu o celibato. E é uma questão pastoral, não dogmática. Se fosse um dogma, a igreja não podia voltar atrás. Mas se a igreja resolver hoje dizer que a partir de hoje os padres vão casar, eles irão casar. É por que não vão? Porque vão se dedicar totalmente ao reino de Deus. O padre, ele é pai de uma multidão de gente. Então ficou claro no concílio do primeiro Latrão I, em 1123, ficou determinado que os padres seriam celibatários. E desde o início até esse tempo os padres casavam, os bispos casavam, era por opção, né? Não é um pecado um padre ser casado nem um bispo, antes dessa afirmação pela igreja e pelo papa. Mas depois que a igreja decidiu ser celibatária, então passaram a ser todos celibatários. Como São João Maria Vianney, que é o padroeiro do sacerdote. Espero ter esclarecido com clareza o porquê do celibato. A noiva do padre, a esposa do padre, do bispo e a igreja.
O padre ele é pai de uma multidão de fiéis a quem ele tem que cuidar. Celebrar a missa, atender a confissão, levar um som dos enfermos, pastorear o rebanho, ser diretor espiritual. Então, o padre não tem tempo para manter um matrimônio, que dedica totalmente ao serviço e ao reino de Deus. E vive a sua castidade, vive o seu celibato e é feliz. Pergunta um padre se ele não é feliz porque ele não é casado. Ele é casado com a igreja e vive o seu celibato muito feliz. Quero parabenizar aqui todos os sacerdotes, todos os bispos, ao Papa e à Igreja Católica pela essa hierarquia maravilhosa. O diácono que estão em transição para ser sacerdote também vive a castidade. Mas nós temos também os diáconos que são permanentes, que são os casados. Na Igreja Católica também tem os diáconos. Então, graças a Deus, esse sacramento da ordem de Jesus constituiu capítulo 13 do Evangelho de João na sua última ceia, que começa no capítulo 13 até o capítulo 17 do Evangelho de João. Por isso que os padres são celibatários. Essa é a razão porque os padres não casam. São celibatários como Jesus Cristo, como Paulo, como João Batista, como Elias, como Isaías, Jeremias, Samuel, Natã. Então, os profetas não casaram. Quem casava era o sacerdote. E que ele decidiu com sua sabedoria, assistida pelo Espírito Santo, que seria melhor assim que os padres fossem celibatários e vivessem o celibato, por amor a Deus e ao reino de Deus e ao serviço. Eu estou muito feliz por isso e agradeço a Deus por esse Pai espiritual que Deus nos deixou para nos trazer a sua doutrina, para ensinar o caminho do reino de Deus, para nos ensinar a viver bem os mandamentos, para nos ensinar a viver bem os sacramentos, nos trazer os sacramentos que Jesus vem diretamente a nos salvar através do sacramento, pela sua força do Espírito Santo. Obrigado, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos dê força para continuar nossa missão. E parabéns a todos os sacerdotes, todos os presbíteros, padre, diácono e episcopado, e a hierarquia da igreja. Está visto e permanecer unido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.